graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Nós estamos iniciando mais uma transmissão online do culto de oração e doutrina da Igreja Batista de Monte Castelo. Nós queremos que você possa estar avisando os irmãos e amigos do início desta transmissão. Estaremos hoje meditando sobre uma nova temática, reagindo, de maneira bíblica ao sofrimento. Então, nós vamos estar falando sobre o sofrimento e como biblicamente nós devemos ver o sofrimento. Então, eu queria pedir que você possa entrar em contato já com os grupos de WhatsApp da igreja e possa também enviar já o link do nosso Facebook. O culto será transmitido somente pelo Facebook, para que mais e mais pessoas estejam acompanhando esse culto de doutrina. Então nós vamos agradecer a Deus por mais esse dia que Ele tem nos dado, louvar o seu bom nome pelas suas bênçãos graciosas sobre as nossas vidas e também pedir que Ele esteja nos dando a capacidade de crescermos apesar das lutas e das dificuldades. Então vamos orar nesse momento. Pai querido, Deus amado, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos permite mais uma vez em Tua presença buscar a Tua face e te adorar em espírito e em verdade. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor abençoe esse tempo juntos, que seja um tempo de edificação para a vida de todos aqueles que estarão, ó Pai, nos acompanhando de maneira online. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, guardando e protegendo de todo mal, ajudando, ó Deus, nas decisões que precisam ser tomadas nesse tempo, ó Pai, difícil que vivemos. Entendemos, ó Pai, que há uma certa normalidade ao sairmos na rua, percebemos pessoas, ó Deus, circulando de uma maneira muito mais livre e despreocupada. Talvez se não fosse por conta da máscara, nem lembrássemos que estamos lutando contra um inimigo feroz, um inimigo, ó Deus, oculto, e que, ó Pai, pode de fato ceifar a vida de pessoas. Então, meu Deus, nós rogamos que o Senhor nos dê sabedoria para não sermos, ó Pai, levados a entrar nesse clima e nos despreocuparmos com todas aquelas precauções que devemos ter para lidar, ó Pai, com este vírus mortal. Enfim, ó Deus, que cada um de nós possamos, nesse novo tempo que se reinicia, ter sabedoria, prudência, para estarmos realmente, ó Deus, salvaguardando a vida das pessoas que amamos. Que o Senhor, então, nos ilumine, nos guie ao longo, ó Pai, ainda dessa semana que estamos vivenciando, que possamos, ó Deus, ao final dela, honrar e glorificar o Teu nome pela Tua boa mão conosco. Assim oramos, consagrando esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus e, como sempre gostamos, vamos ler um dos salmos de louvor e de adoração a Deus. E é um salmo muito conhecido por todos nós, cantado, que é o Salmo 150. E aí você pode ler a sua Bíblia e acompanhar esse lindo salmo, que é um salmo de adoração e de louvor a Deus. Nós encontramos assim no Salmo 150: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa.
Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, em meio a tudo, na alegria, na dor, no sorriso, no choro, todo tempo nós devemos louvar ao Senhor. Se estamos respirando, né, devemos louvar ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, que a sua vida seja uma expressão de adoração, de louvor, de honra, de glorificação, de santificação ao Senhor, do seu nome, na sua vida. Que cada dia possamos ter essa postura de verdadeiros adoradores, que sabem que tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus, tudo é dádiva de Deus. Acordamos, estivemos ao longo da noite seguros, fizemos nossa refeição matinal, saímos, trabalhamos, interagimos com outras pessoas, fizemos nossas tarefas, fizemos refeições. Temos muitos motivos cotidianos e até talvez normais para louvar ao Senhor. O importante é sabermos que tudo é manifestação da bondade de Deus para com as nossas vidas. Quando assim fazemos, então todas as coisas, as mais singelas e as mais complexas, todas elas são motivos de adorarmos a Deus. Então agradeça a Deus pela família que você tem, agradeça a Deus pelo trabalho que você tem, agradeça a Deus pela saúde que você tem, agradeça a Deus pelo alimento que você recebe, agradeça a Deus pela igreja a qual você pertence, agradeça a Deus pelas oportunidades que Ele tem dado profissionalmente falando a você, agradeça a Deus por você estar agora na sua casa, estar talvez com familiares, enfim, são tantos os motivos que temos para agradecer a Deus pelo livramento que Ele tem nos dado dia após dia. Deus é bom todo tempo e o salmista nos lembra isso, que nós devemos então louvar ao Senhor e fazer isso de maneira intensa, fazer isso de maneira que realmente expresse o nosso louvor, a nossa alegria, fazer isso de maneira diversificada, criativa, porque Deus, Ele merece realmente que nós o adoremos com todo o nosso ser e com toda a nossa força e de todas as formas, que nós podemos o adorar. Então, queridos, que essa seja a minha e a sua postura diante de Deus, realmente adorá-lo, porque Ele é digno desta adoração. Então, convido que realmente você nesse momento possa glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, cantando comigo ao único que é digno de receber a honra, a glória e louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti,
ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus. Nós vamos então ver alguns motivos de oração para estarmos intercedendo pela família pastoral da Igreja Batista de Monte Castelo. Que Deus abençoe essa família, Deus abençoe a missionária da área de ação social, a irmã Valéria, que Deus continue abençoando a Escola Batista Recanto do Aprendiz, dando condições de superação com os novos desafios, né? Pelo Instituto Atos, que é o braço social da nossa igreja, pelo nosso acampamento Betel, para que consigamos avançar na construção agora no segundo semestre, por um dos ministérios da igreja, Ministério Infantil, Escola Bíblica Dominical, Recepção, Terceira Idade, Cerimonial, Cantina, Ministério de Ação Social, Ministério de Mulheres, de Homens, Jovens, Ministério de Louvor, Vinho Novo, Discipulado, Instituto Atos, Mover e Sonoplastia. São ministérios da nossa igreja. Pelos pequenos grupos multiplicadores, temos 8 pequenos grupos, no bairro do Turu, Edificar, na Liberdade, Esperança, no Quatraque, o melhor grupo, Peniel, no Ipaz, o Círculo da Fé, o Crescimento, bairro de Fátima, o Frutificar, Coeb, Frutificar 2, Bequimão, e o Monte Sião, no Monte Castelo. Então são 8 pequenos grupos multiplicadores. Nós precisamos orar para que possamos realmente avançar ainda mais neste ano de 2020. Orar também pela saúde de alguns irmãos, né? Dona Elizabeth Beleza, a avó da Cassiane, está com Covid-19, intercedermos por essa senhora. Dona Zezé, a tia da Amanda, recebeu alta ontem, graças a Deus, glória a Deus, porque Deus, de uma maneira muito graciosa, né, poupou a vida dessa senhora. Então, uma alegria muito grande para toda a família, né, do irmão João Batista também, né, que é irmã dele. A dona Raimunda Pimenta, a mãe da Nasci, ainda no interior, enfrentando a infecção, que Deus tenha misericórdia dela. Dona Maria Célia, a mãe da Regina, pela sua saúde emocional. A irmã Ed também, Ed Vieira, pela saúde emocional dela, que Deus abençoe. Os idosos da igreja, de maneira geral, que a boa mão do Senhor seja sobre ele. Pela irmã Conceição Marques, que Deus continue fazendo a sua boa obra na vida dessa sua serva, e pedindo também que o Senhor mostre a razão dos leucócitos estarem altos, né? Irmã Ivete Soeiro, coluna, irmã Luzia, graças a Deus, ouvimos dela que não vai ser preciso cirurgia, e aí a gente vai já agradecer a Deus. Ela fez o exame que era preciso, ainda não sei os detalhes do que será necessário, mas graças a Deus a cirurgia não será necessária. Rutiana, coluna, o Josué, recuperação de AVC e coração, José Everton, coração. A gente está para dar alta para esses dois aqui, graças a Deus eles estão muito bem, né? Então a gente vai já, viu José, irmão José, a gente já vai tirar aqui dessa lista de oração, né? Graças a Deus estão bem recuperados, né? Então a gente vai somente agradecer a Deus. E o Robert Penha, que também a gente precisa saber como é que está a questão do tratamento do câncer, mas orar e pedir a graça e a bênção do Senhor
para a vida do seu servo. Né? Por missões, também aqui, vamos estar encerrando esse ciclo também com a família do nosso querido pastor Neto, Samira, né? A igreja do Turuja é uma igreja emancipada e estivemos orando durante muito tempo por eles, né? Assim como oramos também pelas outras congregações, né? Mas também está chegando o momento final do encerramento dessa intercessão específica missionária por eles, né? Já foi emancipado há 3 anos praticamente, passou mais um ano tendo o nosso sustento financeiro, né? Ano passado, então já não tínhamos o sustento financeiro, e aí houve a construção do novo auditório ali, né? E aí ainda mantivemos durante esse tempo todo a intercessão por essa querida família. Vamos continuar intercedendo, mas não mais no quadro missionário, tá certo? Como temos os outros. Missões nacionais, os nossos missionários, o Memar e a sua esposa Leila, ali na Paraíba. A nossa congregação lá na ilha de Santa Bárbara, município de Turiaçu. Vamos orar, queridos, inclusive por toda essa região, né, da Baixada. É uma região que está sofrendo muito, né, com Covid-19, assim como o interior do Maranhão de forma geral. Pedir que Deus tenha misericórdia, e pela congregação ali, que Deus abençoe, que não haja dispersão, né? Pelos nossos missionários da MEA, Reinaldo, Márcia e filhos, pode ir em frente. Pelos missionários internacionais. Ontem recebi uma carta do pastor Florencio, graças a Deus ele está bem. Faz um mês que ele voltou à Itália, e ele teve uma reunião com a igreja, expondo o desejo dele de continuar trabalhando ali na cidade que ele está, né, revitalizando uma igreja, né, uma igreja que já é muito antiga, mais de 150 anos, mas uma igreja que tem efetivamente 30 membros, né, atualmente. Então, orar por esses queridos irmãos, pastor Leonardo nos Estados Unidos, Jaime Corino nos Estados Unidos, a família Orwin nos Estados Unidos, Davi e Vera na Inglaterra, e o Edson e a Regina no Sudeste Asiático, né? E também, queridos, lembrar dos nossos pedidos, né? Que Deus tenha misericórdia do Maranhão, especialmente do interior do Maranhão, do Brasil e do mundo, nesse período agora de pandemia. Orar pelos profissionais de saúde, segurança, autônomos, pelos idosos e crianças, pelos moradores de rua. Orar pelos que estão infectados com Covid-19 de forma geral. Orar pelos países onde o número de vítimas é grande. Orar pelas famílias, orar pelas autoridades, nível federal, estadual e municipal, e pela descoberta de uma vacina, para que possamos, né, ver uma certa imunização mundial, porque o vírus, ele continua aí, o vírus ele não parou, não vai parar, e a gente, com certeza, devemos ter aí, em média, 1 ano e meio a 2 anos, para ver essa vacina realmente estar sendo distribuída e lidando com a realidade desse vírus. Então vamos realmente clamar e pedir a Deus. E agradecer ao Senhor, e também aqui vai uma palavra de gratidão pelo nosso canal lá no YouTube, né? Que conseguimos, assim, de uma maneira muito rápida, em menos de 24 horas, ter 1000 inscritos e podermos transmitir por aparelhos de celular, né? Que era o nosso objetivo, né? Poder ter essa facilidade. Então, nossa palavra de gratidão a Deus, e ao mesmo tempo de gratidão a você que se esforçou, que se inscreveu, que mandou o link para outras pessoas. Então, Deus nos deu essa vitória, né, para a glória do seu nome. Então, nós vamos agradecer e louvar, e aí, como temos feito, pedido para que a nossa missionária, irmã Valéria, possa fazer essa intercessão, considerando que ela
é uma pessoa que tem, de fato, intercedido, orado, se esforçado muito para que possamos ter toda uma forma, né, de auxiliar as pessoas que estão mais carentes, especialmente nessa área de alimentação. Então a gente tem visto assim, fora as conexões que ela tem feito para abençoar as famílias, né, o nosso projeto social, enfim. Então, Deus abençoe a vida da sua serva e ela vai estar fazendo essa intercessão neste momento. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai de graça, de infinita misericórdia e bondade, ó Pai, nos apresentamos diante da Tua presença neste momento, Senhor Deus, porque, ó Deus, cremos que o Senhor é real, cremos, Senhor Deus, na Tua misericórdia sobre nossas vidas, cremos, ó Deus, no cuidado do Senhor, ó Deus, sobre cada um de nós. Pai, queremos louvar o Teu nome, porque, ó Deus amado, a cada dia o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor Amém. tem suprido as nossas necessidades, Amém. o Senhor tem nos livrado, Senhor Deus, do homem mau, Senhor Deus, do homem sanguinário, Senhor Deus, o Senhor tem nos dado discernimento, Senhor Deus, para entendermos o que é certo e o que é errado a partir dos Teus princípios, Senhor Deus. O Senhor Deus tem nos concedido o alimento de cada dia, o vestuário, Senhor Deus. O Senhor tem nos guardado nas idas e vindas, Senhor Deus. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, porque, ó Deus, são coisas diversas, Senhor Deus, e que o Senhor tem agido em nosso favor, meu Pai. Às vezes passamos até sem perceber, ó Deus, por tamanha coisas tão pequenas, às vezes, Senhor Deus, tão do dia a dia, tão cotidiano, Senhor Deus. Mas, ó Pai, são muitas as coisas e nós louvamos o Teu nome. Pai, queremos apresentar diante do Senhor também os nossos irmãos que têm se encontrado em enfermidades, meu Pai. A lista, Senhor Deus, de irmãos com problemas de coluna, ó Pai, com, ó Deus amado, com situações emocionais, ó Deus, ó Pai, com outras enfermidades, inclusive, Senhor Deus, como questões cardíacas, questões, Senhor Deus, de câncer. Pai, apresentamos esses irmãos diante da Tua presença. Amém, Senhor Deus. E nós, ó Pai amado, pedimos ao Senhor por Tua misericórdia, Amém. Deus, de cura sobre cada um deles, Senhor Deus. Que o Senhor restaure a saúde de cada um deles. Amém. E, ó Pai, louvamos o Teu nome por aqueles que o Senhor já tem, ó Deus, trazido realmente o restabelecimento da saúde, Senhor Deus. Muito obrigada. Também, Pai amado, rogamos de forma muito especial pela irmã Conceição Marques, Senhor Deus, por esse momento de indefinição sobre a situação do seu organismo, meu Pai. Pai, ela é Tua filha, não temos dúvida alguma de que o Senhor tem cuidado dela, Senhor Deus. Nós cremos que o Senhor trará, Senhor Deus, ao entendimento o que está acontecendo. Amém, Mas já Deus. louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem guardado a vida da Tua filha até aqui. Sim, Também, Deus. ó Deus amado, rogamos de forma também muito especial pela dona Raimunda Pimenta, Senhor Deus, o sofrimento que essa senhora tem passado, ó Deus, com essa infecção no ouvido. Mas, ó Deus, só o Senhor é capaz de tirá-la dessa quadra, Pai. E nós rogamos ao Senhor porque cremos no Teu poder, Senhor Deus. Restaura, meu Pai, por misericórdia, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Louvamos, Senhor Deus, pela vida de Zezé, Senhor Deus, pelo Senhor já ter, ó Deus, tirado daquele leito hospitalar, está com sua família. Muito obrigada, Pai. Louvado seja o Teu nome. Também queremos apresentar os missionários, Senhor Deus, espalhados, ó Deus, em tantos lugares, aqui em São Luís, no Maranhão, no Brasil e, ó Deus, no mundo. Meu Pai, que o Senhor continue guardando a vida de cada um, as suas famílias, Senhor Deus, ó Deus, livrando-os do mal, dando discernimento, ó Deus, cuidando dos detalhes de suas vidas, Senhor, do sustento de cada dia, meu Pai, de cada um deles. Fortaleça-os, Senhor Deus, nesses dias maus. Ajuda-os, Senhor Deus, a terem do Senhor direcionamento, meu Pai amado, no que fazer
ó Deus, no ambiente, ó Deus, no local onde o Senhor tem colocado a cada um deles, Senhor Deus. Pai, de forma muito especial, eu rogo, ó Deus, por Florencio, ó Deus, e Raquel, num local onde, ó Deus, os corações têm ficado cada vez mais endurecidos para Ti, ó Deus, onde as igrejas têm morrido, Senhor Deus, as instituições. Mas, ó Deus, nós cremos que a igreja do Senhor, ó Deus, é vitoriosa porque é do Senhor. Amém. Então, ó Deus amado, nós rogamos que o Senhor conceda, ó Deus, discernimento aos teus filhos, Senhor Deus, fé, ó Deus amado, conceda a eles, ó Deus amado, realmente ousadia, Senhor Deus, autoridade, meu Pai, para que, ó Deus, eles preguem a Tua palavra e pessoas que são do Senhor, ó Deus, sejam resgatadas para a glória do Teu nome, meu Pai. Ó Deus amado, apresentamos também, ó Deus, as pessoas que estão vivenciando, Senhor, esse momento de, ó Deus, de doenças com a questão do Covid, Senhor Deus. Rogamos pela vida delas, Senhor Deus, por força para os seus familiares, meu Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, ó Deus, como humanidade, Senhor, a vencermos essa situação, meu Pai, trazendo, ó Deus, o discernimento, o direcionamento para a cura, Senhor Deus. Amém. Guarda o coração daqueles que perderam, Senhor Deus, familiares. Suplicamos, Senhor Deus, que o Teu Espírito traga consolo, Senhor Deus, a cada um deles. Porque o Senhor pode, Senhor Deus, nesse momento, trazer a paz, Senhor Deus, que o Teu Espírito nos dá, Senhor Sim, Deus. Pai. Pai, também queremos colocar diante do Senhor, meu Pai amado, a vida, Senhor Deus, das nossas autoridades. Ó Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos que o Senhor repreenda a corrupção, repreenda, Amém. Senhor Deus, o desejo de fazerem a sua própria vontade. Meu Sim. Pai, que o temor do Senhor caia sobre cada um deles, Senhor Amém. Deus. Que eles temam, Senhor Deus, realmente a Ti. Ó Deus, e que eles busquem fazer o que é certo para o povo, Senhor Deus. Amém. Pai, estamos no ano de eleição. Senhor, dá-nos discernimento, Pai. Dá-nos a capacidade como povo, Senhor Deus, de votarmos de forma correta, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, em todos os níveis de autoridade, Senhor, dentro do nosso país, do estado, do nosso município. Meu Deus, nos conceda realmente, Senhor Deus, homens, mulheres, Senhor Deus, que busquem fazer o que é correto, busquem o bem do povo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Pai amado, louvamos a Ti, entregamos nas Tuas mãos, ó Deus amado, todos esses pedidos, mas também o nosso agradecimento, ó Deus, por Tu seres um Deus tão misericordioso, Obrigado. tão amoroso conosco. Sim. Pai, fala conosco também através desse estudo, repreende aquilo que precisar, nos molda, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, meu Pai amado. Trata conosco, Senhor, neste momento. Usa Teu servo, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos iniciar uma nova temática sobre o sofrimento e olhar como a Bíblia nos orienta a agirmos em face ao sofrimento. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19, que é o texto que vamos usar ao longo do estudo, que vai nos direcionar, não será o único texto, mas é o texto base. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando.
Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Queridos, sempre é muito difícil tratar esta temática. Sempre é muito difícil falar do sofrimento a partir de uma perspectiva bíblica nos dias que nós vivemos. Por quê? Porque a nossa realidade é de muita insegurança. A nossa realidade é uma realidade envolta a milhares de mortes, de uma violência animalesca, sem explicação alguma, diante da corrupção, diante de tantos desmandos e de tantas atitudes completamente erradas, que com toda certeza nos levam a pensar: será que realmente o sofrimento pode ser algo que venha glorificar a Deus? É difícil falar dessa temática, porque dizer que tudo, inclusive o sofrimento, a dor, está debaixo do controle de Deus, quando o que se olha ao redor é o caos, é extremamente complicado. Então, por um lado, é difícil falar da perspectiva bíblica do sofrimento em função do ambiente que nós vivemos, né, de muito sofrimento. Do outro lado, é difícil falar sobre o sofrimento para nós, porque de uma forma muito generalizada, nós cristãos aqui no Brasil não sabemos o que é sofrer em nome de Jesus. A esmagadora maioria dos cristãos brasileiros nunca experimentam qualquer tipo de sofrimento em função da fé cristã. Quando nós pensamos, por exemplo, na igreja perseguida atual, nos países comunistas de linha dura, em países islâmicos, em países na África que muitas vezes tem ditaduras, ou até mesmo em países aqui da América do Sul, como a Venezuela, né? Nós, em comparação a estes cristãos, não sabemos de fato o que é sofrer pelo nome do Senhor Jesus.
A maior parte dos cristãos brasileiros não veem a mão de Deus agir por meio do sofrimento. Pelo contrário, nós, os cristãos do Brasil, fomos levados em função da importação da teologia dos Estados Unidos a olhar em todo o sofrimento uma ação diabólica. E a nossa atitude diante do sofrimento é logo repreender o sofrimento, não é verdade? A maioria das igrejas evangélicas brasileiras segue então um pensamento muito comum à geração, à mentalidade dos nossos dias, que prega o bem-estar acima de tudo. Então, para a nossa geração, enquanto sociedade e geração enquanto evangelicalismo brasileiro, a palavra sofrimento não faz parte do vocabulário e é algo que se quer afastar a todo custo. Ninguém absolutamente quer sofrer. Ninguém absolutamente quer sentir qualquer inconveniente que possa lembrar minimamente dor. Não é à toa, por exemplo, que nós brasileiros somos campeões no uso de remédios para dor. Nós não gostamos, não queremos, não admitimos absolutamente nenhum tipo de infortúnio. Já falei isso algumas vezes na igreja, sobre a situação de quando ocorreu aquele assalto, né, onde um homem entrou na parte de trás, quando estávamos em construção, e todo o auditório da igreja, a área da igreja estava muito vulnerável, e aí a cantina da igreja ficava lá do lado da casa, da ex-casa pastoral, né? Hoje da casa administrativa da igreja, né? Onde fica a secretaria da escola, e a cantina ficava ali, e o Robson, né, foi assaltado, e o assaltante colocou uma arma, né, e tirou o cordão dele, e chegou a dar um disparo, né, em direção ao auditório da igreja, né? E aí uma senhora que naquele dia visitava a igreja e socorreu no período da escola bíblica dominical, no horário, né? Final da tarde, a nossa escola bíblica, e aí aquela senhora que estava visitando, ela expressou o espanto dela, como é que aquilo poderia acontecer dentro de uma igreja. O sentido da colocação dela era: aqui é um lugar onde nós devemos estar livres, né, de sofrimento, de dor, de problemas, né? É como se a igreja fosse então aquele lugar imaculado, que estivesse imune, né, ou que produzisse imunidade para com qualquer tipo de sofrimento. Ora, queridos, há por ano centenas de igrejas que são invadidas, não por assaltantes, mas por turbas, por homens e mulheres que agridem cristãos, né? Há vídeos de igrejas cristãs que são invadidas e que cristãos são mortos dentro da igreja por conta da fé
em Cristo Jesus. Cristãos que são espancados nas ruas, cristãos que são levados diante dos tribunais. E tudo isso ocorre em nome de Jesus. Mas para nós, uma situação como essa que eu acabei de citar, já parece de que alguma coisa está errada com Deus. Por que Deus não protegeu? Por que Deus não livrou, do problema, do sofrimento, da dificuldade? Então a nossa cabecinha gospel brasileira é muito difícil lidar com uma perspectiva bíblica do sofrimento. E aí, quando nós lemos o texto de Pedro, capítulo 4, soa muito estranho, porque ele diz que nós não devemos estranhar o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ele está dizendo assim, olha, não fiquem espantados porque cristãos estão sendo levados para as cadeias. Não fiquem impressionados que cristãos estão sendo perseguidos, que cristãos estão sendo mortos, que cristãos estão sendo discriminados. Não estranhem isso. Aí vem o versículo 13, que é muito mais difícil de lidar. Não só, ele diz, não estranhe, ele diz, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então, queridos, como se alegrar, Como perceber no sofrimento algo que possa nos trazer júbilo, alegria, regozijo. Daí a necessidade imperiosa de refletirmos sobre essa temática, porque além das nossas mazelas sociais, além da nossa realidade de violência costumeira no Brasil, além dos desequilíbrios da nossa vida política, além dos grandes desníveis de desigualdade social, além de tudo aquilo que de maneira costumeira, enquanto povo, temos vivenciado ao longo dos anos, chegou então coronavírus, chegou então esta pandemia, que já ceifou mais de 50 mil vidas de brasileiros, famílias e mais famílias que perderam entes queridos, famílias e mais famílias que ficaram amarguradas. Recentemente vi depoimento de uma amiga desabafando que sua nora faleceu depois de 2 semanas internada em um hospital aqui de São Luís, e essa nora estava grávida, morreu ela e morreu a criança que estava em seu ventre, e ela desabafava porque a sua nora veio do interior e veio com suspeita de Covid, foi internada, e aí não fizeram nenhum protocolo inicialmente com ela, e ela não tinha informações, não sabia o que estava sendo ministrado de medicamento, e aí uma série de situações que adoeceram emocionalmente ela, e ela pedia ajuda de muitas autoridades, de pessoas para intervir nessa situação, e acabou que a nora
veio a óbito, né? É uma situação, queridos, que tem ocorrido com milhares de brasileiros. Então, além dos sofrimentos que já estávamos acostumados, foi acrescentado este sofrimento, esta dor, esta aflição. Como, queridos, lidar com tudo isso, tendo uma base biblicamente sólida, uma perspectiva realmente bíblica sobre o sofrimento? Eu digo, queridos, que é preciso considerar pelo menos duas coisas nessa introdução que estamos fazendo hoje. Tá? Primeira delas é que o sofrimento ameaça a nossa confiança na bondade de Deus e representa uma poderosa tentação de desistir. Né? Essa é uma questão muito importante. Uma razão pela qual foi tão importante para Pedro escrever esta carta sobre o sofrimento para os cristãos na Ásia Menor é a mesma razão porque é importante para nós hoje. O sofrimento ameaça nossa confiança na bondade de Deus e representa uma poderosa tentação de desistirmos. E isso é fácil de entender. Uma vez que pensamos das maneiras erradas, ver como reagimos da maneira errada ao sofrimento. E aí, facilmente concluímos erroneamente que Deus nos abandonou. Deus nos abandonou. Deus se esqueceu. Deus virou o rosto. Não está mais nos contemplando. Deus se esqueceu do seu povo. Ou não vale a pena obedecer. Eu vivo para Jesus, eu sirvo a Jesus, eu vou para a igreja, eu contribuo com a obra de Deus, e olha o que me aconteceu. Perdi meu marido, perdi minha esposa, perdi meu filho, perdi meu emprego, perdi meu negócio. O que realmente eu ganhei em servir a Jesus? O que eu recebi em troca foi sofrimento. A outra conclusão errada que chegamos é: se isso é que significa dizer que Deus me ama, ou seja, se Deus me ama e eu estou sofrendo, eu acho que é melhor dar uma olhada em outra religião. Acho que é melhor encontrar um outro Deus que seja mais compassivo, que seja mais bondoso, que proteja mais os seus. E sabe, queridos, nós temos milhares e milhares de pessoas que entram em igrejas evangélicas com essa perspectiva. E temos milhares e milhares de pessoas que saem de igrejas evangélicas porque elas sofreram alguma coisa quando estavam na igreja. Perderam alguém, perderam algo. E aí a consequência dessas concepções erradas, o resultado vai ser amargura, o resultado vai ser descrença. Eu acho que eu realmente não posso confiar nesse Deus. Como é que eu posso depositar a minha vida diante desse Deus? Aí começamos a duvidar da sabedoria de Deus, começamos a duvidar do poder de Deus, começamos a duvidar do amor de Deus. Então essa primeira consideração
ela é muito importante. Nós precisamos estudar sobre o sofrimento, porque o sofrimento, quando não compreendido à luz da Bíblia, ameaça nossa confiança na bondade de Deus e em quem Deus é. A segunda razão por que é importante estudarmos essa temática é que nós precisamos examinar cuidadosamente esse texto, porque esse texto nos diz que o sofrimento serve para melhorar e aprofundar o nosso relacionamento com Cristo. Parece estranho dizer, por um lado, que o sofrimento é uma ameaça que pode minar nossa fé em Deus. E que, por outro lado, tem o potencial de aprofundar a nossa intimidade com Ele. Parece antagônico, mas a verdade é, se nós não estudamos biblicamente esse tema, nós vamos cair no erro de duvidar da bondade de Deus e vamos perder a bênção de crescer, amadurecer em Cristo em função do sofrimento que venhamos a passar. O pastor batista norte-americano John Piper comenta: eu nunca ouvi alguém dizer, as lições realmente profundas da minha vida passaram por momentos de facilidade e conforto, mas ouvi fortes santos cristãos dizerem: todo o avanço significativo que já tive em captar as profundezas do amor de Deus e crescer profundamente com Ele veio através do sofrimento. Dessa maneira, nós chegamos diante da pergunta imposta por Pedro aqui no capítulo 4, e que a própria vida também nos impõe: como reagir de maneira bíblica ao sofrimento? Como reagir de maneira bíblica ao sofrimento? E aí, queridos, é importante observar que Pedro não dá muitos detalhes sobre a natureza e a extensão desse sofrimento. Aqui, no versículo 13, ele diz: a provação inflamada ou fogo ardente, que nós compreendemos como sendo uma evidência de que o cristão está sendo co-participante dos sofrimentos de Cristo. No versículo 14, é dito que esse sofrimento, esse fogo ardente, tem a ver com o cristão ser insultado pelo nome de Cristo. Versículo 14. No versículo 16 é chamado o sofrimento a partir da perspectiva de que não deve esse sofrimento envergonhar o cristão. Portanto, o sofrimento que Pedro se refere se deve ao fato de que cristãos devem estar todo o tempo crendo de que o sofrimento está debaixo
de um propósito de Deus em fazer com que o cristão possa ser identificado, se identificar cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Então, como reagir de maneira bíblica ao sofrimento? Diante da perseguição, diante da dor. O apóstolo Pedro, então, ele vai falar 5 reações que o cristão deve ter. Hoje nós vamos estudar somente a primeira. Ele diz: não se surpreenda com o sofrimento. Versículo 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, a primeira coisa que Pedro nos diz é que não devemos ficar surpresos pelo sofrimento. Em outras palavras, se eu e você queremos responder adequada e biblicamente ao sofrimento, e até aprender a crescer com ele, e por meio dele nos aprofundarmos em nosso relacionamento com Cristo, tendo uma teologia sólida e bíblica sobre o sofrimento, nós precisamos então, à luz do que Pedro nos diz aqui no capítulo 4, nós devemos então olhar para o sofrimento como algo normal, como algo a ser esperado. E é importante notar que Pedro aqui, ele está escrevendo para um público predominantemente gentil, que teria experimentado pouco ou nenhum sofrimento antes de chegar à fé cristã, a fé em Cristo. Ao contrário dos judeus que já eram cristãos e que já sabiam muito bem o que era sofrimento, opressão, por conta do nome de Jesus Cristo, os cristãos gentios, os cristãos que não eram judeus, iguais a nós, consideravam o sofrimento como um infortúnio, como algo estranho, como algo inesperado e até inexplicável. À luz das promessas e das bênçãos da vida abundante que Jesus promete àqueles que o seguem. Então parecia muito estranho, inconsistente, deslocado, talvez para esses ouvintes gentios, o apóstolo Pedro dizer que o sofrimento não deve causar espanto àqueles que são discípulos de Jesus, que o sofrimento deve ser algo até esperado por aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Se isso é verdade, qual é o sentido então de tudo? Porque Deus orquestra a minha vida de tal maneira que eu tenha que suportar dores, sofrimentos, insultos e abuso dos incrédulos, dos pagãos, daqueles que blasfemam o bom nome de Cristo. Pedro nos responde no próprio versículo:
para nos provar, para nos testar. E a ideia aqui, queridos, não é a ideia de reprovar, mas é a ideia de fazer evidenciar aquilo que a pessoa tem, como de fato é o objetivo de uma prova. O objetivo de uma prova, de um teste, não é reprovar, mas é fazer com que a pessoa tenha a oportunidade de explicitar aquilo que sabe, aquilo que é. Então nós temos alguns textos bíblicos que nos mostram exatamente isso. Na própria carta, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos de 6 a 7, nós encontramos então esta verdade. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que todo tipo de provação na vida do cristão ocorre, vem para que esse cristão tenha a sua fé burilada, lapidada, a fim de que esta fé seja mais valiosa, seja muito mais expansiva, seja muito mais vitoriosa em Cristo. A provação vai mostrar que a fé que você tem é uma fé verdadeira. Se eu e você já estivéssemos no paraíso, sem problemas na família, sem problemas de saúde, sem problemas financeiros, sem problemas sociais, sem problemas políticos, sem dificuldades, sem provações, sem ter aquela pessoa que fica muitas vezes na universidade, na vizinhança, na tua própria família, desdenhando da tua fé, pegando no teu pé, sendo chato, fazendo brincadeiras inoportunas, fazendo gozação com a tua fé em Cristo. Se eu e você não tivéssemos tudo isso, como é que a nossa fé seria evidenciada? Como é que a nossa confiança em Deus seria de fato atestada? É isso que Pedro está dizendo. A provação, ela vem exatamente para fazer com que sejamos burilados. Olha só mais o que diz. Pode ir em frente. Tinha um salmo, não tem um salmo ainda não, mais à frente, então eu não botei. Que é o Salmo 66:10, que diz a mesma coisa, a mesma verdade, que nos mostra, que nos fala exatamente nesta direção.
Salmo 66, 10. Diz assim este salmo: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Essa versão é uma versão mais difícil de entender. Valéria vai ler, vocês vão ouvir a voz dela na NVI. Lê aí, Valéria. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata. Refinastes como se faz com a prata. Tu nos provaste. Para quê? Para a gente sofrer, né? Para que a gente pudesse ficar numa pior, numa mal, não. Tu nos provastes para nos refinar, como a prata é refinada, como o ouro é refinado. É isso que Pedro está dizendo aqui. Entendeu, queridos? Então, por que eu devo esperar sofrimento? Por que você deve esperar sofrimento? Porque é por meio do sofrimento que a minha fé, a tua fé é refinada. Quer ter mais fé em Cristo, meu irmão? Quer ter mais fé em Cristo, minha irmã? Você quer ser alguém que demonstra mais e mais a vida de Cristo? Então, se você quer, se prepare para o sofrimento. Porque é o sofrimento que vai também nos levar a este aperfeiçoamento. Então, nós podemos dizer que o sofrimento não é um sinal da ausência de Deus, mas de sua presença purificadora. Sofrer por Cristo, de alguma forma ou grau, é essencial para a formação do nosso caráter cristão. Nós precisamos entender isso. A primeira coisa importante entendermos: sofrimento, queridos, é da parte de Deus algo que vai formar em nós o caráter de Cristo. O sofrimento, então, não é um sinal de ausência de Deus. O sofrimento não é imperativo. É um indicativo. Ou seja, não nos é dito para nós procurarmos, caçarmos sofrimento, perseguir sofrimento. Hoje eu vou ver como é que eu posso sofrer, para que Cristo seja formado em mim, para que Cristo resplandeça mais em mim. Não, não é isso. Não é um imperativo, é um indicativo. Ou seja, que o sofrimento nos será dado em algum momento. E aí é importante o quê? É importante que não tenhamos uma reação de surpresa. Quando sofremos ou quando ouvimos sobre o sofrimento de algum cristão. Que algum cristão foi infectado pelo Covid-19, que algum cristão morreu por uma bala perdida, que algum cristão perdeu a empresa, foi à falência, que cristãos são perseguidos ao redor do mundo. Eu e você, diante do sofrimento de servos de Deus, não devemos agir com surpresa.
Porque se nós não tivermos essa expectativa de que o sofrimento vai acontecer, a nossa reação vai ser uma reação tempestuosa, raivosa. Alguns cristãos então vão ser como aquela senhora que teve lá na igreja. Oh, como é que pode isso acontecer? Como é que Deus deixa que igrejas sejam invadidas? Como é que Deus deixa que cristãos morram? Que servos dele sejam perseguidos dentro das suas próprias casas? Como é que Deus permitiu que aquele cristão, aquele irmão, aquela irmã tão legal, tão gente boa, perdesse seu emprego, tivesse que lidar com o sofrimento da doença de um filho, de uma filha, do marido, da esposa? Será que Deus não se importa? Ah, queridos, a Bíblia diz que nós podemos chorar com os que choram. Nós podemos experimentar a ira justa em relação aos que oprimem injustamente homens e mulheres cristãos. Mas não podemos deixar que o sofrimento, por mais intenso ou prolongado que seja, nos jogue em confusão, dúvida ou incerteza acerca da bondade de Deus. Essa é uma maneira prática de acreditarmos na absoluta bondade e soberania de Deus sobre as nossas vidas. Então, como reagir biblicamente ao sofrimento? Primeiro, nós não devemos nos surpreender com o sofrimento. Amém? Talvez esse seja um momento de sofrimento para você, de dúvidas, de medos, de ansiedade. Talvez você esteja agora enfrentando alguma situação de doença de alguém da sua família, ou a perda de alguém, e as dúvidas vêm, a angústia vem, o medo vem, às vezes a raiva vem, a incredulidade bate a porta, e é muito necessário nos lembrar das palavras de Pedro aqui. Não se surpreendam, não achem estranho o fogo que aparece entre vós, o fogo ardente. Não devemos estranhar que o sofrimento venha na vida do cristão, porque esse sofrimento é dado para nos provar, ou seja, é dado para nos lapidar, para nos refinar, para melhorar, crescer, amadurecer, evidenciar ainda mais o caráter de Cristo em nossas vidas. Então guarde essa palavra no seu coração. Reflita sobre isso. Próxima quarta voltaremos a tratar da mesma temática e vamos ver mais um motivo pelo qual, ou um motivo a considerar de como devemos reagir diante do sofrimento, à luz do que o apóstolo Pedro nos diz na sua primeira carta, capítulo 4, e buscar então aprender para viver da maneira que é agradável a Deus. Deus nos abençoe, que Deus nos ensine, que sejamos obedientes e praticantes da sua palavra.
Amém? Muito bem, queridos, vamos concluir dando alguns avisos. Já estamos, desde a semana passada, atendendo presencialmente na igreja 2 dias à tarde, às terças e quintas, e as quintas-feiras normalmente temos também destinado para a confecção das cestas básicas. Se você tem condição de nos ajudar, entre em contato conosco, né? Há 9 famílias que estão precisando de cestas básicas, mas até o presente momento, até hoje, nós não temos como auxiliar essas 9 famílias. Okay? Auxiliamos 9 famílias semana passada, mas amanhã não temos, são 10 pedidos, né? Foram 10 cestas, desculpa. Foram 10 cestas semana passada e temos 9 famílias para amanhã, mas não temos como suprir. Então, se você pode ajudar, auxiliar, muitos irmãos têm ajudado, auxiliado, mas se você pode, e aí não fez esse mês, não pôde contribuir, ou esqueceu, ou teve alguma dificuldade, por favor, entre em contato conosco. As nossas cestas básicas, queridos, não são as cestas básicas de supermercado. Uma cesta básica que nós damos, ela equivale a aproximadamente 5 cestas básicas de supermercado. Então, as 10 cestas básicas que nós, enquanto igreja, doamos semana passada, equivalem a 50 cestas básicas de supermercado. Tá? Então, quando a gente está falando de cesta básica, talvez na sua cabeça fique aquela cesta de supermercado, né, com aqueles itens. Bem, nós entendemos que uma família não vai conseguir, obviamente, com aquela cesta, além de que vai ajudar, sem dúvida alguma, mas não vai ajudar para o mês inteiro. Então, a cesta que nós buscamos trabalhar é uma cesta que dá a uma família de 4 pessoas, por exemplo, passar um mês inteiro, né? Um mês inteiro. Então, nós pedimos que você ore por isso. Sabemos que de alguma forma Deus estará suprindo, né, essas famílias, ok? Então, nós queremos pedir oração por isso. E lembrar que no próximo domingo teremos o culto presencial, online também, mas presencial, e teremos a ceia do Senhor lá na Igreja Batista de Monte Castelo, na sede da Igreja Batista de Monte Castelo. Então nós teremos a ceia do Senhor, o culto começa às 18 horas, nós temos capacidade dentro do distanciamento exigido pelas autoridades sanitárias, de termos até 150 pessoas dentro do nosso auditório, né, com distanciamento de 2 metros, tá bom? Então, o último culto a gente tinha aproximadamente umas 60 pessoas, então temos ainda a capacidade de dobrar isso, né? Então, você que não está no grupo de risco, tá certo? Você que não está no grupo de risco, mas tem condições de já ir presencialmente para o culto, vá para o culto, tá bom? Porque nós precisamos retomar as nossas atividades normais, ok? Então, não justifica, por exemplo, o cristão já está trabalhando, né, no seu comércio, na sua repartição, por exemplo, e não vou para o culto, porque lá no culto eu posso ser contaminado com a Covid. Né? Já está indo para shopping, já está indo para praia, já está entendendo? Então, se você já está tendo normalização da sua vida, não é do grupo de risco, tá certo? Então vá para o culto.
Se você, por exemplo, nós temos pessoas que já tiveram Covid e são maiores de 60, né? Então você já está imunizado, fique tranquilo, ok? Mas está dando essa palavra para incentivar os irmãos a estarem presencialmente no culto de domingo e estarmos ali celebrando a ceia do Senhor. Aqueles que não podem estar por questões de restrições, tá certo? Então, aí vai fazer a ceia online. Você vai preparar o seu pão, o seu vinho, tá certo? Para acompanhar o momento da ceia. Ok? Então, domingo, 18 horas, já vamos ter também a transmissão pelo nosso canal do YouTube, tá certo? Que vai ficar muito melhor. Então, se você já tem uma televisão que pega, né, o YouTube, que já tenha o YouTube, você vai poder assistir na televisão tranquilamente o culto, e aí a gente pensa que vai ser um culto com melhor transmissão do que foi do domingo passado. Então, domingo, às 18 horas, tá bom, meu irmão? Ok, queridos, nós queremos lembrar também da campanha de oração 24 horas, você possa estar ali no seu momento, meia hora, diante de Deus, colocando a vida, né, da igreja, a vida das pessoas no nosso Brasil, diante do Senhor. Lembrando também a nossa página, né, nas nossas mídias, né, nosso programa Navegando nas Escrituras, que temos reflexões bíblicas, meditações bíblicas, e estamos agora, nesse momento, meditando sobre os bem-aventurados, ok? Então passe lá no Instagram, no Facebook e no YouTube, está sendo colocado as primeiras, né? Foram 36, por aí, não lembro direitinho, mas acho que são 36 meditações que estão sendo colocadas na oração do Pai Nosso, né? E o tema é oração, intimidade com o Pai. E aí nós temos 36 meditações sobre a oração do Pai Nosso. Então, você pode, se não acompanhou, você pode ir lá no YouTube, no canal do YouTube, e já assistir a primeira e a segunda, que já foram colocadas lá, e cada dia vai sendo colocado uma nova, ok? E no Instagram e no Facebook já essa nova leva, né? Que tem a ver com as bem-aventuranças. O tema é os bem-aventurados, ok? Queridos, vamos orar então, agradecendo a Deus por esse tempo aqui juntos e pedir que o Senhor abençoe esta noite e o restante dessa semana nas nossas vidas. Pai querido, Deus amado, muitíssimo obrigado pela Tua palavra que nos instrui, a Tua palavra que nos orienta, a Tua palavra, ó Pai, que nos dá a certeza de que o Senhor tem para nós o melhor. E que quando nos alinhamos à Tua vontade, quando nos sintonizamos com aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, aí nós descobrimos a verdadeira felicidade, aí nós sabemos lidar com as dificuldades, e é isso que eu peço para a minha vida, para a vida dos meus irmãos em Cristo. Eu rogo, ó Pai, então, que o Senhor esteja modificando a nossa mentalidade, a fim de que, ó Deus, com os nossos corações modificados, possamos, ó Deus, viver de uma maneira melhor, de uma maneira mais plena, de uma maneira mais agradável ao Senhor. Eu rogo que o Senhor conceda uma boa noite a cada um dos meus irmãos e irmãs, que amanhã seja um dia em tudo frutífero para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Assim oramos no precioso nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, lhe proteja. Um grande abraço. Você que nos acompanhou, que talvez tenha entrado pela primeira vez aqui, né? Que você possa voltar, possa acompanhar os demais estudos.
e temos recebido muitas pessoas falando como tanto as meditações, quanto os estudos, as pregações têm abençoado, têm ajudado. Glória a Deus por isso. É o poder da palavra de Deus, né? Não é o poder do pregador, é o poder da palavra de Deus que opera a vontade, que opera o querer dele nas nossas vidas. Então, um grande abraço para todos, muito obrigado por tudo aquilo que, como igreja, você tem feito para que possamos passar por esses dias maus, sentindo que somos um corpo, que somos uma família e que somos uns para os outros auxílio e bênção da parte de Deus. Então, nosso beijo, nosso abraço, boa noite a todos em nome de Jesus.